Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Hoje estamos estudando sobre os conflitos da vida. Hoje nós vamos iniciar um novo estudo, discipulando o coração dos nossos filhos. Ou seja, como criar os nossos filhos, como educar os nossos filhos segundo a palavra de Deus. O que a Bíblia nos ensina a edificar a vida dos nossos filhos? Em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 1 a 9, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, Deuteronômio é uma orientação de Deus para os pais educarem os filhos e os filhos educarão os filhos. Então, o que Deus nos orienta a ensinar? Os estatutos e os mandamentos que Deus deu a teu filho e ao filho de teu filho. Quando? Todos os dias da tua vida. A educação, a edificação e a criação dos filhos são todos os dias, ensinando os estatutos e os mandamentos de Deus. Quais são esses estatutos e mandamentos? Estas palavras são essas. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A primeira coisa que nós ensinamos, que Deus é o único Senhor. Segundo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Tu, ou seja, o pai, inculcará, ou seja, colocará na cabeça dos seus filhos, e delas falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É assim que Deus nos orienta como pais a educar os nossos filhos, a ensinar que Deus é o único Senhor, a ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, olhando para isso, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que as Escrituras tratam com muita seriedade a questão da educação e da consagração dos filhos ao serviço do Senhor. Ou seja, educar a criança no caminho que deve andar, para que ele venha servir ao Senhor com alegria. Quando negligenciamos isso, chega o caos na família. Qual é a causa do caos na família? O insucesso na área disciplinar paternal associado a filhos rebeldes sintetiza o caos da família. O relaxamento dos pais com a rebeldia, a obstinação e a teimosia dos filhos atrai o juízo de Deus contra os lares cristãos. Ou seja, os pais não estão nem aí com a criação dos filhos. O insucesso da disciplina, juntando com a rebeldia, com a obstinação dos filhos que são rebeldes, traz o quê? Traz o caos na família.
E trazendo esse caos na família, traz a destruição, tanto dos filhos como dos pais, que não têm autoridade nenhuma dentro da sua própria casa. Nós temos um exemplo bíblico, um lar desestruturado. 1 Samuel 3, 12 e 14. Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Eli era sacerdote de Deus. Começarei e eu cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Iniquidade que ele conhecia de quem? Dos filhos. Porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu, não corrigiu, não disciplinou. Portanto, jurarei a casa de Eli, que nunca lhe será expiada, ou seja, paga, perdoada, a iniquidade dos seus filhos, nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. Então, esse exemplo nós vamos ver no próximo tópico. Mas você vê que quando o lar é desestruturado, a família geme, a família sofre. E as consequências vêm. E nós vamos olhar isso aqui. Qual é o propósito de Deus no discipulado do coração dos nossos filhos? Nos seus propósitos eternos, Ele confiou a criação e a educação dos filhos até mesmo a pessoas inexperientes, que necessitam da sabedoria e da ajuda de Deus para o bom desempenho dessa missão maravilhosa. O propósito de Deus é que nós venhamos a criar os nossos filhos segundo os preceitos divinos, segundo os princípios bíblicos, fortalecendo a sua fé, fortalecendo o seu caráter moral, a sua ética, e assim sendo bons servos lá fora e sendo bons servos dentro da casa de Deus. Ou seja, para desempenhar uma missão maravilhosa de ser pai, de ser mãe, Deus nos confiou a criação e a educação dos filhos. O sucesso da criação. Como que se dá o sucesso da criação dos nossos filhos? Então, nós vamos ver que o sucesso na criação dos filhos está ligado à leitura da palavra de Deus, à meditação na Bíblia Sagrada, à oração, orar pelos nossos filhos, orar com os nossos filhos, juntamente com o exemplo dos pais. Os pais devem ser exemplos de servos de Deus e buscar uma comunidade cristã para congregar e juntos trocar experiências sobre a criação de filhos, sobre casamentos e assim fortalecendo a vida familiar. É isso que nós aprendemos hoje. Ou seja, o sucesso na criação dos filhos passa por esse propósito. Dependendo da situação, devemos também buscar a ajuda de um conselheiro espiritual para uma cooperação e crescimento espiritual. Olhando para o quê? Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Esse é o propósito de Deus, que nós venhamos criar os nossos filhos com sucesso, buscando na leitura da palavra de Deus, buscando na oração, buscando na congregação cristã espiritual e também buscando apoio espiritual de um conselheiro, de um pastor, de um presbítero ou alguém firme na fé, na palavra de Deus. E assim, ensinando a criança no caminho que deve andar, e quando ele for velho, jamais se desviará da presença de Deus. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que, nesta introdução, o que a Bíblia diz, que nós temos que ver a seriedade da educação dos filhos na palavra de Deus. A causa do caos da família, insucesso paternal e a rebeldia dos filhos. Um lar desestruturado, nós colocamos aqui o exemplo de Eli. O propósito de Deus, Ele confiou a criação e a educação dos filhos a nós, para que eles sejam criados de acordo com a vontade de Deus. E o sucesso na criação, a Bíblia, o exemplo dos pais e a comunidade cristã, juntamente com a oração. E assim nós vamos educar e fortalecer a vida espiritual dos nossos filhos.
Vamos orar, queridos? Que Deus nos abençoe nesta caminhada de aprender de acordo com a palavra de Deus para educar os nossos filhos segundo os princípios bíblicos que Deus nos deu. Senhor, graças te damos. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos capacite a ser verdadeiros pais, para educar, para criar, para fortalecer, Senhor Deus, os nossos filhos de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu propósito. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros, nos dê sabedoria e entendimento em todas as situações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.